O deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, do PL, participou de um café da manhã no Palácio do Planalto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A reunião contou ainda com a presença de deputados eleitos pelo Sul e Centro-Oeste do país. Ao final, o deputado conversou rapidamente com jornalistas e afirmou que o objetivo foi mostrar diplomacia entre poderes. O encontro chama a atenção porque Zé Trovão foi líder de movimentos de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e também já fez ameaças a ministros do STF. É um ministro do STF, pelo menos, né? Então está aí a nossa tarde. O bolsonarista Zé Trovão participa de reunião do Planalto e o deputado diz que o objetivo foi mostrar diplomacia. Joyce, tem muita gente que se alinha a um governo, mas depois que aparece outro, ele já começa como muda o eixo de poder, a buscar os seus próprios interesses. O Zé Trovão está mais manso também porque ele passou por um processo de prisão, ele foi preso, né? Então, assim, aquele ímpeto bolsonarista foi arrefecido um pouquinho quando ele foi para a cadeia e ficou um tempo preso. Agora, é muito natural em Brasília, quando o parlamentar chega lá, especialmente em primeiro mandato, está meio perdido, não sabe direito se está meio na oposição, na situação, como é que fica. Aí o governo vem e diz assim, olha, vem para cá, vem para perto, porque eu posso liberar um carguinho para você aqui, tem um CNE, um cargo aqui de natureza especial que eu posso fazer o Arthur Lira liberar para você, ou você pode ter um cargo na comissão. E isso é natural que os governos façam, e aí depende, obviamente, se o parlamentar vai ou não aceitar isso. Eu acho que o Zé Trovão, pela qualidade que nós temos aí no debate político, muito em breve aí vai estar votando com o governo e votando com louvor. Vamos ver. Isso é uma pauta mais pitoresca, Joel. Zé Trovão aí alinhado ao bolsonarismo, agora negociando com o governo Lula. Ele liderou a tentativa original, né, de 2021. Não sei se liderou, mas foi uma das lideranças daquela que era uma ideia também que foi declarada, se não me engano, era pelo Sérgio Reis até, né? Que ele gravou um vídeo falando que os caminhoneiros iriam se unir todos, iriam fechar Brasília e iam exigir a demissão dos ministros do Supremo na marra ali, né? Ou seja, mais um plano totalmente fora da realidade, maluco, né? Mas literalmente golpista. Por isso que ele acabou passando um tempo na prisão ali. Mas que situação do Brasil, né? Justamente as pessoas que mais se destacam de forma negativa como essa conseguem ser eleitas depois. Foi eleito deputado federal, tá aí, tá fazendo política. Olha, eu lamento que ele tenha podido, depois de cometer aquele ato golpista, eu acredito que a justiça deveria ter sido feita e infelizmente ela não foi feita. Mas, ok, ele é presidente, ele é deputado federal, ele teve uma votação expressiva, ele faz parte da política nacional, tanto o governo tem que estar disposto a falar com ele, quanto ele, que bom. Agora que é deputado, quem sabe agora age de uma maneira diferente, não mais atentando contra nossas instituições e sim dialogando com o governo, porque o método que ele usou pode ter sido totalmente criminoso, mas tem pautas legítimas, representa categorias legítimas, seja de caminhoneiros, seja de agricultores, seja de conservadores, seja de quem for, todo mundo nesse país tem direito de existir, tem direito a ter suas demandas, que ele agora as represente dentro da lei e não fora. É bom registrar, Zé Trovão é deputado federal eleito. Raquel, e você acha que ele tem pautas ali de representatividade dos caminhoneiros para negociar com o governo Lula, já que os caminhoneiros frequentemente têm demandas? Não tenho a menor ideia de quais são as pautas do Zé Trovão. Eu fui tentar, Felipe, responder a pergunta da nossa tarja, se o governo Lula estava fazendo uma ofensiva na base bolsonarista, né? Porque a gente está vendo alguns deputados bolsonaristas sinalizando para o governo. A própria Carla Zambelli esteve aqui nas suas férias fazendo um sinal para o STF, né? Fazendo um aceno, ela que está correndo o risco de ser presa. E é o seguinte, o ministro Alexandre Padilha, ele chamou os deputados ali do Sul e do Centro-Oeste, vai chamar deputados do Brasil todo para essas reuniões, deputados de primeiro mandato, é uma praxe, mas o Padilha tem feito um grande esforço, sim, de aproximação com a oposição. Enquanto você sempre tem esses embates dentro do PT, né? Você tem muita reclamação do quanto o PT engole todo o governo e está causando muita dificuldade para a formação da tal da frente ampla, o Padilha tem sido um elemento que está tentando conter isso daí e construir pontes. É a função da secretaria que ele representa. A articulação política.
Exato, ele foi um dos que articulou aí a permanência do ministro Juscelino, das comunicações, e sim, ele trouxe, junto com o Geraldo Alckmin, todos esses deputados de regiões que eles sabiam que eram amplamente bolsonaristas e recebeu de braços abertos no Palácio do Planalto. É como o Joel falou, é republicano, é claro, tem que conversar. Outro dia, a gente criticou aqui no Arena um deputado petista, me ajuda a lembrar, Joel, que tinha feito uma... Eu esqueci o nome dele, mas sim, uma foto, também, né, com o Pazuello. Uma foto Washington Coaquá. Exato, uma foto com o Pazuello. Ali tem uma outra questão, né? Era um deputado que estava fazendo um enorme carnaval, utilizando ali a imagem do PT, todo o fundo partidário que ele recebe, do lado de uma figura como o Pazuello. Agora, um deputado eleito e conversar com o ministro das Relações Institucionais, enfim, do jogo. Lembrando que esse ministro é deputado, então ele conhece muito bem o jogo da Câmara. E o Padilha, gostem ou não do PT, gostem ou não dele, ele é avião nessa questão de articulação. Ele conversava desde com o mais extremista bolsonarista, exatamente, até com o pessoal do PSOL, que às vezes é mais difícil de conversar entre eles, PT e PSOL, do que conversar PT e Novo. Acontecia isso dentro da Câmara dos Deputados, né? Então, ele é avião, ele é craque nisso. Eu fico pensando só o Geraldo Alckmin, acho que ele ficou meio perdido ali naquela reunião, né? Mas ele é um lorde, né? Deve ter recebido todos muito bem. Mas isso faz parte dos esforços do governo Lula de tentar, aos trancos e barrancos, ter a sua base, né? Porque a gente sabe que o próprio Lira mandou recado. Exatamente. A coisa não está boa. boa. Ele não mandou recado, ele falou claramente, né? Vocês não têm base para aprovar um projeto de lei. O Arthur Lira mandou esse recado para o presidente Lula, mostrando que ainda precisa construir uma base parlamentar, Gabriela. E do ponto de vista do governo, é claro que qualquer deputado federal, por mais oposicionista que tenha sido o seu passado, ou por mais imorais que possam ter sido as suas atitudes, se ele foi eleito pelo povo brasileiro para estar lá no Congresso Nacional, no Parlamento, ele representa um voto. E o governo, evidentemente, tem interesse em obter o máximo de votos possíveis para todas as suas propostas. Isso, obviamente, não significa em nenhum governo compactuar com tudo que aquele parlamentar específico faz. Significa quando há uma relação mais íntima, evidentemente, quando há manutenção em determinado posto, depois que aparece uma sujeira. Aí são casos que frequentemente aparecem na nossa República. Mas aqui a gente está falando de uma reunião de um articulador político com um parlamentar que é um dos votos no parlamento. Bom, o bonito da democracia é isso, né? Quando a gente conseguir, especialmente no parlamento, é nesse lugar que a gente vai tentar congregar todas as ideias difusas e diversas na sociedade para chegar em algum consenso. E eu acho que o governo também, ouvindo, né, todos os espectros da sociedade, mesmo que não sejam seus aliados, ele também cumpre esse papel democrático. É importante, em alguns projetos, pelo menos, ter algum senso comum, ou projetos que beneficiem a sociedade e que eles consigam entrar no consenso. Na maior parte das vezes, provavelmente não vão entrar. E eu estava, enquanto vocês estavam aqui falando, comecei a receber uns twitters, começaram a me enviar aqui uns twitters dizendo que esse senhor tão logo saiu do Planalto, dando entrevista que ele não podia, porque ele foi preso e eu tinha visto que ele ainda está com tornozeleira eletrônica e proibido de dar entrevista porque apoiou atos antidemocráticos, porque apoiou a invasão de STF. Então, ele tem problemas aí com a justiça e descumpriu com a ordem judicial ao dar entrevista dizendo, né, que tudo bem, não disse nada demais, disse apenas que estava ali para uma reunião diplomática. Mas na Câmara, no plenário da Câmara, pelo que eu recebi aqui, ele já saiu atacando o governo, atacando o Padilha, que fez esse gesto de chamá-lo à conversa, mas dizendo que ele foi... os ataques dele no plenário parece que foram no sentido de que, olha, eu fui chamado para ser demovido de assinar a CPI para apurar os atos antidemocráticos 8 de janeiro, senão eu não vou ter emenda. Diz que parece que ele falou, eu não consegui assistir o vídeo, eu recebi aqui as pessoas me mandando enquanto vocês estavam falando, mas para a gente ver como é que dá para confiar, né, nessas pessoas, é bem difícil. Tem que tentar o diálogo, mas já sabendo que pode ser que não venha muita coisa do outro lado. E mais uma coisa, nada a ver com o tema, mas eu fiquei muito chateada de saber que ele tem o apelido do Zé Trovão. Poxa, eu adorava essa novela, Na Raio Zé Trovão, tinha o Almir Sater.
Acabou com a minha novela, gente. Não pode, não pode. Manchou o personagem. Tem uma coisa, uma escolha, Felipe, que muitos deputados hoje em dia são confrontados e têm que fazer. Ele vai fazer política real, lembrando que ele representa uma parte da população. Ele tem que fazer entregas para a população, votar projetos de lei de acordo com o interesse, levar recursos para o seu estado, por exemplo. E para fazer isso, ele vai ter que trabalhar com o governo, seja quem for o governo. Então, muitas vezes as pessoas acusam de, como se fosse uma traição, né? Uma traição ele trabalhar junto do governo Lula. Pelo contrário, ele estaria traindo o seu eleitorado, os interesses reais das pessoas, se ele se negasse a trabalhar com o governo e não entregasse nada. Agora, essa é a tentação e é uma escolha que muitos fazem, pelo que a Gabriela falou, é a escolha que ele está fazendo. A escolha de ser o deputado de YouTube, né? Vai lá, faz um discurso, não entrega nada, mas faz um discurso radical, acusando o governo e agrada a sua base. Mas as pessoas daí têm que pensar o que elas esperam de um político. Elas esperam entregas reais de leis, de recursos, de programas, ou elas querem alguém para bater palma no YouTube? Essa é a escolha que está por trás do voto. Agora ele é malandrinho, né? Ele já saiu mentindo, dizendo, aqui, ó, para eu tirar a assinatura da CPI, senão não vou ter emenda. As emendas são impositivas, ainda mais depois daquela confusão que deu com as RP9s. Então, ele já saiu ali, né, aplicando, né, aquela mentirinha básica para jogar para a torcida. RP9, que era a emenda de relator do orçamento secreto, né? Só para deixar claro, a Gabriela abordou isso e está registrado em detalhes no site da CNN, a situação do Zé Trovão, né? Por decisão do STF, a prisão dele foi substituída por medidas alternativas, entre elas uso de tornozeleira eletrônica, restrição de viagens e bloqueio de redes sociais. Por determinação da Justiça, Zé Trovão também não pode conceder entrevistas, que é justamente o que a Gabriela estava apontando. Coisas de Brasil, né? Deputado federal com tornozeleira eletrônica. Diga, Raquel. Só fazer uma pontuação, eu achei aqui o vídeo da fala do Zé Trovão após a coletiva, até mandei para a Natália, para a nossa editora-chefe, para ela ouvir, mas a aspa que está dele na imprensa é o seguinte, olha, o encontro é o encontro que a gente está tentando mostrar uma diplomacia, ter respeito entre os poderes, fazer com que a gente consiga trabalhar. Era essa a intenção de falar com o ministro Padilha. Mandei o vídeo, eu não sei exatamente a transcrição de toda a fala, mandei para a Natália verificar, depois ela falou do plenário. Não foi na entrevista não, Raquel, foi no plenário da Câmara. Aí eu até recebi aqui uma matéria do UOL. Vim aqui denunciar um fato grave que está acontecendo. Estão convocando os parlamentares novos até o Palácio do Planalto para intimidá-los. É que eu não consegui assistir o vídeo, mas é o plenário da Câmara, depois. Foi agora há pouco que saiu a notícia, e aí eu tô recebendo um monte de mensagem, se a Natália puder dar uma olhada, mas foi no plenário da Câmara, não foi entrevista. A entrevista foi mais no sentido da diplomacia, né? Que ele não poderia dar mesmo assim, né? Porque ele tá proibido de dar entrevista. Mas as denúncias ele fez no plenário, ele foi lá como parlamentar, ele tem direito de subir lá no púlpito e falar o que quiser, e ele optou por fazer essas denúncias. Perfeito, então é importante fazer essa distinção. Olha, me informa que é uma fonte. Ele sai da entrevista falando em diplomacia e vai ao plenário da Câmara para fazer os ataques. Parece que é esse já recebeu o vídeo. a linha do tempo.